Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você já sabe, você está no nosso canal Dialogando Direito. E hoje eu quero voltar a conversar com vocês sobre um tema que a gente já conversou em alguns vídeos anteriores e que veio à tona bastante aí por conta da pandemia e que agora também recentemente sofreu algumas alterações importantes e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. A gente vai falar sobre o teletrabalho e a sua regulamentação na legislação brasileira. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o teletrabalho, ele veio para a legislação brasileira, que regulamenta aí as relações de trabalho, em especial a consolidação das leis do trabalho, a CLT, com a chamada reforma trabalhista em 2017. Então lá em 2017, começou-se a trazer alguma regulamentação para dentro da legislação brasileira sobre o teletrabalho. E essa regulamentação, depois de um tempo, foi melhor refinada, vamos dizer assim, também por conta bastante das influências da pandemia, por uma lei recente, a Lei 14.442, agora de 2022, que trouxe algumas mudanças, que fez alguns ajustes conceituais e que deixou a regulamentação sobre o teletrabalho, eu acho, mais específica, mais adequada. Vamos lá, eu quero destacar com vocês principalmente alguns pontos que são importantes para uma compreensão bem geral sobre o teletrabalho, já desde a regulamentação pela reforma trabalhista e agora com essas mudanças trazidas pela lei 14.442. Então, em primeiro lugar, lembrar que o teletrabalho foi melhor conceituado agora e ele tem o seu sinônimo na própria legislação como trabalho remoto. Então, a legislação brasileira, ela trata como sinônimos teletrabalho e trabalho remoto e conceitua esses institutos ou esse instituto como aquele trabalho que é realizado fora das dependências do empregador e que não se configura em trabalho externo. Tá? Então, isso é bem importante. Isso faz com que, por exemplo, o famoso home office possa ser considerado uma espécie de trabalho remoto ou de teletrabalho. Por quê? Porque é o trabalho realizado fora das dependências do empregador, sem que seja considerado trabalho externo, mas é realizado numa localidade específica, na casa do empregado. Muito bem. A legislação também trouxe a ideia de que o comparecimento para a realização de atividades específicas na sede do empregador não descaracteriza o teletrabalho, mesmo que esse comparecimento seja habitual. Isso é bem importante de ressaltar, tá? A legislação também trouxe novidades, a gente falou disso no outro vídeo, mas como a gente está falando de um aspecto geral, vou trazer isso de forma bem breve. Uma grande novidade, colocando em evidência que o teletrabalho ou trabalho remoto pode ser medido de duas formas. Ou por jornada, né? E aí, numa modalidade tradicionalmente já conhecida, com limitação de jornada, pagamento de horas extraordinárias, necessidade de respeito a intervalos, etc. Ou por tarefa ou por produtividade, hipótese em que fica inaplicável todo o regramento relativo à duração do trabalho. Então, não se aplica questões relativas à jornada de trabalho quando o teletrabalho se mede por produtividade ou por tarefa. Uma outra regulamentação importante foi estabelecer que o trabalho realizado fora do país, ou seja, quando o empregado está prestando o trabalho em teletrabalho fora do país, as regras que se aplicam são as regras da legislação brasileira, se não houver disposição em sentido contrário. Então, como regra geral, o trabalho realizado fora do Brasil, fora do país, também se rege pela legislação brasileira e isso é bem importante. Vai se reger pela legislação brasileira e pelas normas coletivas que são aplicadas àquela relação de trabalho. E aqui, de novo, a legislação faz questão de dizer que as normas coletivas aplicáveis são aquelas que pertencem à base territorial de onde o empregado está lotado, de onde o empregado está registrado. As alterações da modalidade de trabalho remoto para presencial e vice-versa são sempre possíveis, tá? E a legislação também diz que é possível que o empregador
determine de forma unilateral o retorno do trabalhador, a saída do trabalhador, então, do trabalho remoto para o trabalho presencial, só que coloca um período mínimo de transição de 15 dias. Então, a qualquer momento, o empregador pode chamar o empregado, tirar o empregado do teletrabalho, chamar ele para o trabalho presencial, desde que o período de transição dessa mudança não seja inferior a 15 dias, tá? Isso é bem importante. Um outro aspecto bastante relevante, que dá bastante polêmica, diz respeito aos custos dos equipamentos e de toda a infraestrutura que é necessária para a prestação do serviço em teletrabalho. A legislação deixa isto a critério das partes. Ela não diz que é uma obrigação do empregador prover isso, mas ela também não diz que é uma obrigação do empregado. Ela deixa isso a critério de negociação a ser feita pelas partes. O que a legislação, a meu ver, de forma correta, estabelecendo uma relação com o que ela já traz para outras utilidades, o que a legislação cuidou de dizer é que, mesmo nos casos em que o empregador forneça os equipamentos, forneça o mobiliário, forneça a infraestrutura necessária para a realização do teletrabalho, essas utilidades não se integram no salário do empregado, seja o empregador fornecendo diretamente ou pagando uma espécie de ajuda de custo. Por que que isso me parece correto? Porque está dentro da linha geral de percepção e de conceituação de quando as utilidades integram ou não o contrato de trabalho e, portanto, o salário do empregado também. Por que que eu estou falando disso? Porque há uma percepção, né, de quando as utilidades são fornecidas para o trabalho e são indispensáveis à sua realização, portanto, elas não se constituem numa espécie de remuneração dada ao empregado e, por isso, não se incorporam ao salário ou à remuneração do empregado. Isso é bastante também relevante. Por final, a nova legislação, essa lei 14.442 de 2022, desculpem, trouxe uma importante inovação. Ela garantiu que, para os empregados que possuam filhos até 4 anos de idade ou que possuam deficiência, para os empregados que tenham deficiência ou que possuam filhos com até 4 anos de idade, deve ser dada preferência à realização do trabalho remoto. Isso significa dizer que, se as atividades do empregado podem ser realizadas de forma remota e o empregado for empregado com deficiência ou tiver filho até 4 anos de idade, deve ser priorizada a realização desse trabalho na modalidade remota. É claro que aqui a gente pode discutir que o empregado tem que concordar, é obviamente que isso não pode necessariamente ser imposto, uma vez que me parece que aqui a legislação quis trazer de fato um direito subjetivo ao empregado para a realização dessa condição. É bem importante então a gente ver que, e fazendo aí um resumão de tudo que a gente já falou, é bem importante a gente ver de como o legislador brasileiro se preocupou em trazer uma regulamentação mais ajustada, mais adequada ao teletrabalho ou ao trabalho remoto, principalmente após o advento da pandemia. Esse assunto, que não era muito discutido no Brasil, acabou vindo em voga, acabou ebulindo, vamos dizer assim, quando do advento da pandemia, e o legislador brasileiro respondeu de forma bastante rápida a isso. Notem que o legislador deixou linhas gerais traçadas na legislação que devem ser respeitadas, mas também permite, por exemplo, algumas percepções mais flexibilizadas da norma. Por exemplo, a adoção do que a gente já falou bastante aqui em outros vídeos, do chamado trabalho híbrido, que é aquele trabalho que não é realizado nem 100% presencial e nem 100% remoto, que é realizado parcialmente de forma remota, mas também exige a presença do empregado presencialmente em determinadas situações. Então, é claro que nisso precisam ser respeitadas as outras regras para adoção de regimes de trabalho híbrido, mas essa tem sido majoritariamente a opção das empresas que têm adotado modelos de trabalho remoto. A gente já falou disso em outros vídeos.
particularmente penso que essa é a melhor modalidade a ser adotada nesses casos, porque você consegue ter ao mesmo tempo a flexibilidade do trabalho remoto com a manutenção da sensação e da relação de pertencimento do empregado e do colaborador com a organização. Tá certo? Por hoje era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui, ó, para ver quando tem vídeo novo subindo, curtir, compartilhar, comentar, enfim, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado!